Olá, galera, tudo bem? Para quem me conhece, para quem não conhece, meu nome é Clênio Lima, sou professor de Física e Matemática no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães de Irecê, sou licenciado em Matemática e pretendo iniciar uma sequência de vídeos sobre os assuntos que estamos trabalhando aí nas nossas unidades. Esse primeiro vídeo é o vídeo da sequência de termologia, que é o assunto que estamos trabalhando no segundo ano do ensino médio, nesta primeira unidade. Galera, como dito em aula, né? Termologia é a parte da física que estuda as leis que regem os fenômenos caloríficos, ou seja, tudo que trata de calor e tudo que trata de temperatura, ele é estudado através da termologia, tá? E o bacana da termologia é que ela vai quebrar alguns conceitos que a gente tem e mostrar algumas diferenças do que é um conceito na física para o que é um conceito que a gente utiliza no dia a dia, né, de forma coloquial. E dentro da termologia, tem uma área muito importante que é a área de termometria, que estuda as medidas de temperatura e os efeitos provocados pela variação da temperatura nos corpos, que também é uma área do enfoque muito grande que a gente vai ter durante toda essa nossa unidade. Tá? Os conceitos fundamentais de termologia são os conceitos de temperatura, calor e equilíbrio térmico. O conceito de temperatura, ela mede o grau de agitação térmica das moléculas, ou em alguns livros tu vais encontrar também que ela mede o grau de agitação térmica dos átomos. O que acontece em relação à temperatura? Todo átomo, todo elemento, toda matéria, toda molécula, ela está em vibração, ela está sempre havendo movimento nesses átomos. Por exemplo, se tu pegar a estrutura atômica, tu vai ver ali nêutrons, tu vai ver ali prótons no núcleo do átomo, e em volta do átomo vão estar ali girando os elétrons, né, na eletrosfera. Então, o que acontece? Essa movimentação desses elétrons faz com que a eletrosfera, de certa forma, ela pulse. E essa pulsação, essa vibração, essa agitação, ela está ligada de forma intrínseca à temperatura. É essa agitação térmica molecular que essa área da física estuda. E note uma coisa, tá? Por mais fria que uma coisa esteja, por mais resfriada que uma coisa esteja, os átomos ali, as moléculas, elas ainda estão em movimento, ela ainda possui vibração, portanto, eles possuem temperatura, tá? Então, assim, temperatura é a medida do grau de agitação térmica das moléculas ou dos átomos, e a temperatura ela é restrita de um corpo. O que quer dizer? Meu corpo ele possui temperatura, tá? O outro corpo ele possui a temperatura daquele corpo, e a temperatura ela não pode ser transferida de um corpo para o outro. O que se transfere é a energia térmica, tá? Então meu corpo possui uma certa quantidade de energia térmica e isso vai depender obviamente da minha temperatura, e essa energia térmica ela pode ser transferida. Essa transferência de energia térmica é o que na física a gente chama de calor. Calor é energia térmica em trânsito, tá? É energia térmica que vai de um corpo para o outro. Então ela muda um pouco aquele conceito básico que a gente tem de calor. Qual o conceito que a gente tem no nosso dia a dia? A gente diz que está calor quando a temperatura ambiente é uma temperatura, entre aspas, alta. Temperaturas ali acima de 32, 35 graus Celsius. A gente reclama do calor. Na verdade, essa sensação que a gente tem do calor é a dificuldade do nosso corpo em ceder, em trocar, em entregar energia para o ambiente, tá? E aí a gente chama de calor. Quando o nosso corpo ele está doando muita energia térmica para o ambiente, é quando as temperaturas estão mais frias, que a gente fala coloquialmente, a gente sente essa sensação porque nosso corpo ele perde energia rapidamente, tá? E essas trocas aí de energia térmica, elas tendem a fazer uma coisa muito interessante, que é a troca de energia vai sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Se tu encosta um corpo com a temperatura alta em um corpo com a temperatura baixa, por exemplo, tu pega ali uma panela com água fervente a 100 graus Celsius e coloca dentro dessa água uma haste de metal a 10, 12 graus, tu vai observar que essa haste ela vai receber energia térmica, porque a temperatura dela é menor, e a temperatura da haste metálica tende a subir. E, em contrapartida, se a haste está recebendo energia, a água vai estar cedendo energia térmica e a sua temperatura vai reduzir. Quando acontece isso durante um determinado período de tempo, a gente vai ter algo que é o que chamamos de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico nada mais é do que dois ou mais corpos com temperaturas iguais. Então o que acontece? Tu pega algo quente, deixa em contato com algo mais frio. O tempo vai passando, aquele cara que estava com a temperatura maior, ele vai perdendo energia térmica, vai cedendo energia térmica para quem tinha temperatura menor,
a temperatura dele vai baixando e a temperatura de quem tinha uma menor temperatura ao receber essa energia térmica vai subindo. Chega um momento em que a temperatura dos dois fica igual e cessa o processo de troca de calor. A temperatura dos dois está igual e isso é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Então notem 3 coisas fundamentais, importantíssimas sobre isso. Temperatura não se transfere, tá? Quando há transferência de energia, esse fenômeno a gente chama de calor. A temperatura é minha, a temperatura é daquele corpo, a temperatura pode aumentar ou a temperatura pode diminuir. Mas temperatura, um corpo não transfere temperatura para o outro. Eu costumo sintetizar assim, quando eu falar de um corpo sozinho, eu estou medindo a temperatura. Quando eu falar que houve transferência de calor, eu estou falando sempre de 2 ou mais corpos, tá? Calor, o calor ele sempre flui de forma espontânea, de quem tem maior temperatura para quem tem menor temperatura, tá? Então sempre para ter calor, a primeira coisa que precisa ter são corpos com temperaturas distintas, temperaturas diferentes, tá? E sempre o de maior temperatura vai ceder energia térmica e aí ele vai diminuir a temperatura e o de menor temperatura vai receber energia térmica e vai aumentar a temperatura. E troca de calor, ocorre a troca de calor entre corpos e aí se você for fazer uma conta matemática, a gente vai trabalhar isso lá na frente, quando ocorre a troca de calor, a soma da quantidade de calor trocado por ambos é zero. Espera aí, professor. Deu uma pequena bugada. A soma da quantidade de calor trocado por ambos é zero, mas não tem uma troca de calor, a temperatura dos dois não varia. Mas pensa comigo, se eu tenho um corpo com a quantidade de calor X e uma temperatura alta, eu tenho outro com a quantidade de calor Y e uma temperatura baixa. Tu concorda comigo que se esse cara que tem a temperatura mais alta, ele perder 100 unidades de calor, o cara que tem a temperatura mais baixa vai ganhar 100 unidades de calor? Então o que acontece? É como se tu tivesse uma conta. Pensa isso com dinheiro, tá? Tu tem uma conta com R$1.000, outra conta com 0. As duas contas são tuas, tá? Então se tu tirar R$500 de uma conta e colocar na outra, o teu montante de dinheiro continua R$1.000. Entendeu? Então assim, ó, a quantidade de energia que tem ali vai continuar a mesma. A única coisa é, antes estava desequilibrado. Agora aquela energia equilibrou. Mas se eu for pegar a energia dos dois corpos antes e depois, a conta vai dar a mesma, tá? A energia é a mesma se eu pegar dos dois corpos. Se eu for olhar separadamente, obviamente um corpo vai perder e outro corpo vai receber. Pensa nisso, matemática e física. Se embolou com número, pense em dinheiro que você não erra. Então, de novo, só para fixar, troca de calor. Eu pego um cara aqui que uma conta com R$100, a outra conta com 0. Eu vou transferindo o dinheiro de quem tem mais para quem tem menos para equilibrar as contas. Chega um momento que as duas contas têm R$50, tá? Mas se eu for somar quanto dinheiro eu tinha antes, eu tinha 100 numa conta e 0 na outra, eu tinha R$100. E quanto dinheiro eu tenho depois? 51 e 50 outra, eu tenho R$100. A diferença ali entre uma outra, a diferença do início para o final vai ser 0. A quantidade de energia ali não muda, tá? Então assim, não vem calor externo, se eu estou trabalhando a troca de calor ali entre os corpos isolados. Beleza? Vamos para frente. A lei zero da termodinâmica, a lei importantíssima, a gente já falou um pouco sobre ela, ela frisa o seguinte, tá? Se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico, com o terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico. Eu coloquei a imagem aí, ó. Tu observa que tu faz o exercício mental, tá? Dois corpos distintos, um com a temperatura muito alta, outro com a temperatura bem baixa. Eu coloco os dois em contato. Quem está com a temperatura mais alta, obviamente ele vai passar energia para quem está com a temperatura mais baixa. Com o passar do tempo, a temperatura vai se equilibrar. Eu vou chegar aqui nesse estágio que é o equilíbrio térmico. Atingiu o equilíbrio térmico, é o que ele fala, A e B estão em equilíbrio térmico, tá? Se tu pegar um corpo C, que é um termômetro, e medir a temperatura de A, e tu pegar esse mesmo termômetro e medir a temperatura de B, tu vai ver que a temperatura de A é igual à temperatura de B, e a temperatura do termômetro vai ter que ser igual à temperatura dos dois. Então, assim, o termômetro ele também vai ficar em equilíbrio térmico com os dois corpos. Tu quiser fazer outro exercício mental, tu pensa o seguinte. Tu tem 3 cubos de metal. Um que estava congelado
um que estava bastante aquecido e outro em temperatura ambiente. Tu isola os três, um em contato com o outro, tá? Tu coloca um em cima do outro, tu coloca ali os três cubinhos juntinhos um em cima do outro e deixa eles isolados. Com o passar do tempo, esses três cubos vão entrar em equilíbrio térmico. Então o que acontece? Tu pode dizer o seguinte, que o cubo A está em equilíbrio térmico com o cubo B, eles têm a mesma temperatura. E o cubo A está em equilíbrio térmico com o cubo C, eles têm a mesma temperatura. Logo, se A é igual a B e A é igual a C, a temperatura de B e de C também tem que ser a mesma. Eles estão juntos, eles estão todos na mesma temperatura, então todos eles estão em equilíbrio térmico. Esse preceito aqui é importantíssimo, que é o preceito que permite para a gente, primeiro, né, a criação de termômetros. E segundo, esse preceito aqui, essa lei zero da termodinâmica, ela é utilizada para a gente conseguir mensurar temperaturas de coisas diferentes e colocar em temperaturas iguais. Pensa que tu é um químico ali, tu quer usar dois elementos químicos e misturar eles na mesma temperatura. Então tu pega um termômetro, vê a temperatura do primeiro, aquece ou resfria o segundo, quando a temperatura estiver igual, tu faz essa mistura de temperaturas. Bom, dito esses três conceitos, foi o que a gente trabalhou nessa primeiro pontinho aqui, primeira revisão, eu quero fixar algumas coisas com você. Vamos discutir nesses exercícios algumas considerações e a gente vai dizer se está correto, se está incorreto, onde está aqui o erro das afirmações. Bom, questão da UFP do Rio Grande do Sul diz assim, considere as afirmações a seguir. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma quantidade de calor. Pensa comigo, isso está certo ou está errado? Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma quantidade de calor. A gente acabou de falar que equilíbrio térmico é quando eles possuem a mesma temperatura, tá? Corpo não possui calor, corpo possui temperatura. Calor é energia térmica em trânsito. Então a primeira está errada, né? Porque quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, eles possuem a mesma temperatura. A segunda já vem, né? Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura. Troféu joinha para ele. A terceira, calor é transferência de temperatura de um corpo para o outro. Calor é transferência de temperatura de um corpo para o outro. Cuidado, cara. Temperatura não se transfere. Temperatura não se transfere. A gente consegue transferir energia térmica. Calor é transferência de energia térmica de um corpo para o outro. E aí ele precisa, obviamente, que os corpos estejam em temperaturas distintas, tá? Mas calor é transferência de energia. Temperatura não se transfere. E a 4, calor é uma forma de energia em trânsito. Sim, energia térmica, né? Que está em trânsito, está sendo transferido de um corpo para o outro. Quais afirmações são corretas? Então, a afirmação 2 e a afirmação 4